com alguns irmãos da escola Ruios participar de uma imersão ali em Curitiba. Quem que estava nessa imersão aí, participou? Levanta a mão. Olha aí, alguns irmãos que estavam, a gente passou ali uma semana, né? Irmãos que abdicaram aí dos seus afazeres, né? Do seu trabalho, da sua família, para estar ali, foi muito bom. Foi um tempo muito precioso, a gente cresceu, né? Na graça, no conhecimento, e recebemos muito de Deus, foi um tempo muito precioso. E se você não fez ainda a Escola Ruios, se você não sabe o que é, no segundo semestre, né, Rafa? Nós iremos abrir as vagas aí para o segundo semestre. Você precisa fazer, né? Tem como você entrar na escola, mesmo que você não tenha feito no primeiro semestre. O como? Em uma disciplina só, o Rafa falou, né? Mas que é um livro de Romanos. Mas se você quiser fazer o curso inteiro no ano que vem, vamos iniciar de novo. Sempre vai ter, né? E é uma bênção mesmo. E pessoal, hoje gostaria de trazer aqui para você um estudo, né, algo muito especial que Deus tem falado ao nosso coração, quero compartilhar com você. E nós trouxemos alguns livrinhos aqui, ó. Se chama Segredos de uma Vida Abundante. E durante esses próximos 5 domingos, nós estaremos trabalhando esse tema aqui na Domo. Então eu gostaria de convidar você a comprar esse livrinho ali atrás. Pegue o seu livro, não deixe de ter esse livro, porque a cada domingo nós estaremos trabalhando um tema. Você vai ler, né? Você vai poder estudar esse livro em casa, chegar já a saber aquilo que vai ser ministrado, e com certeza absoluta o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. E esse livro, ele é um livro assim bem prático, bem pequeno, bem fácil de ler. Você consegue ler ele inteiro em um dia, em uma sentada, em menos de 1 hora você consegue ler esse livro. E a ideia desse livro é, ao final dele tem um modelo de oração, né? A gente às vezes se pergunta, como que eu vou ler esse livro? Como que eu oro agora na graça, né? Como que eu faço a minha oração na graça, né? Como que eu posso ter uma oração eficaz, uma oração eficiente? E esse livro aqui, ele traz um modelo de oração para a gente se basear. E assim como o Rafa falou, agora no início do mês de agosto, nós cremos que vai acontecer algo sobrenatural aqui na nossa igreja. Nós cremos que o Espírito Santo, ele já tem movido, ele já tem nos direcionado, né, para algo novo que vai acontecer, algo que vai abrir realmente nas nossas vidas materiais, nas nossas finanças, na nossa vida como casal, como família. Eu tenho certeza, né, que coisas vão acontecer nesse mês de agosto, e parte disso fala sobre como nós nos posicionamos em oração, como nós nos posicionamos na palavra. Quando estamos posicionados em oração e na palavra, certamente o inimigo, ele tem que soltar aquilo que é nosso, né? Ele tem que soltar, ele não tem escolha, porque já nos foi concedido por Cristo Jesus, amém? Então gostaria de orar com você, e nós vamos então partir para esse momento de palavra, amém? Feche seus olhos comigo. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque na tua palavra nós encontramos a vida, encontramos o Espírito e a tua presença, Deus, que é o Espírito Santo em nós e sobre nós. Ele nos guia na verdade, ele nos ensina sobre todas as coisas. Por isso nessa manhã nós oramos, Espírito Santo, você tem total liberdade de atuar no nosso meio, você tem total liberdade de nos ensinar. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso interior para receber da tua palavra. Deixamos de lado tudo aquilo que já conhecemos, tudo aquilo que pensamos, todas as estruturas que tem na nossa mente, e nós nos abrimos para que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, ao nosso interior, a tua palavra, Deus, que seja a tua palavra, não as minhas palavras, não palavras de persuasão humana, mas as palavras de Deus, as palavras direto do teu coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Tudo que eu e você temos, recebemos de Cristo Jesus. Tudo de Deus veio por meio de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus, ele vem para a terra, ele vem nascendo da Virgem Maria, ele nasce, ele passa os seus dias aqui, ele vive como homem, assim como nós, ele se submete à morte, uma morte de cruz, passa 3 dias ali
fazendo um trabalho maravilhoso, entregando o seu espírito, descendo até o Hades, pregando aos cativos, levando esses cativos até o céu, que creram nele, voltando para a terra com as chaves da mão do Hades e ressuscitando ao terceiro dia. Ele dá início a algo maravilhoso chamado igreja. E essa igreja que ele inicia agora é uma comunidade de pessoas, uma comunidade de homens e mulheres que creem em Cristo Jesus, que entregaram as suas vidas para Cristo Jesus e decidiram viver para Ele. Eu e você fazemos parte dessa igreja, amém? Eu e você fazemos parte desse corpo. Agora, esse corpo que se chama igreja, essa noiva que se chama igreja, ela não é constituída em nenhum outro alicerce, em nenhum outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Não tem como você ter igreja se não for em Jesus. Não tem como você ter uma instituição chamada igreja, uma organização chamada igreja, um organismo chamado igreja, se não for pautado em Jesus. Tudo aquilo que é constituído fora de Cristo não é igreja. Para ser igreja, tem que ser centralizado em Jesus, tem que ter o fundamento em Jesus. E eu e você participamos da igreja, amém, meus queridos? Participamos desse corpo, participamos dessa noiva. E na noiva de Cristo nós aprendemos que tudo nos foi dado em Cristo. Então Jesus, ele é um com a sua palavra. Não tem como você separar Jesus de sua palavra. Não tem como você dizer, a palavra de Deus diz assim, mas Deus é assim. Não tem como. Deus, ele é um com a sua palavra. A Bíblia nos ensina ali em João, capítulo 1, versículo 14, que a palavra se fez carne e ela habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então aqui nós vemos que o próprio Deus se esvaziou, se humilhou e tomou forma humana. O próprio Deus em Jesus na terra foi manifesto. Então Deus, ele se tornou palavra, ele manifestou palavra. Aqui nos diz que o verbo encarnou, a palavra encarnou. O próprio Deus, ele se fez palavra, material, ele materializou a palavra. E por que Deus, ele escolheu materializar a palavra? Para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa palavra. Se Deus, ele é um com a sua palavra, eu e você só podemos receber essa palavra, crer nessa palavra, por causa de Jesus. Sem Jesus, eu e você não tínhamos revelação da palavra. Sem Jesus, eu e você não tínhamos revelação de Deus. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, nós podemos conhecer verdadeiramente quem Deus é. Então, só se conhece a Deus em Jesus. Não tem como você dizer eu conheço a Deus sem conhecer a Jesus. Não dá. Não dá. Não dá para você dizer, não, eu creio em Deus. Não, mas você crê em Jesus? Não, Jesus eu não creio. Então você não crê em Deus. Você conhece a Deus? Eu conheço. Você conhece a Jesus? Não, não conheço. Então não conhece a Deus. Ou você tem Jesus, ou você não tem a Deus. Não tem como. Uma coisa está interligada à outra. Uma coisa é a outra coisa. Deus, ele é a sua palavra e a sua palavra é Deus. E aqui em João diz que a palavra de Deus, então, ela veio cheia de graça e cheia de verdade. A pessoa de Deus, ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade. Não tem como você dizer, a palavra de Deus, ela não é graça. Não tem como você dizer, a palavra de Deus não é a verdade. Não, porque a essência de quem Deus é a sua palavra, e a essência de quem a palavra é a graça e a verdade. Se não tem como nós separarmos Deus da sua palavra, não tem como nós separarmos a palavra da graça e da verdade. Não tem como você dizer, não, a palavra de Deus, graça é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Não. Muitas pessoas dizem, a graça está na palavra. Não. A graça é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Não tem como você dizer, a verdade está na palavra de Deus. Se eu e você achamos que a verdade está contida na palavra de Deus, o que é verdade e o que não é? Então, sabia que tem alguns teóricos, alguns teólogos que pensam dessa maneira. Tem algumas teorias, falsas teorias, dizendo que a Bíblia ela não é plena verbalmente inspirada por Deus. Se a Bíblia ela não é plena verbalmente inspirada por Deus, então qual parte é inspirada e qual parte não é?
como você pode ter certeza que a palavra ela é a verdade ou não? Quantos estão entendendo? Então, ou eu e você cremos na totalidade de quem Deus é ou não. Ou você crê que Jesus é Deus ou não. Ou você crê que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a graça de Deus ou não. Então, ou eu e você escolhemos receber tudo sobre quem a palavra de Deus é, sobre quem Deus é ou não. Então, Jesus ele é quem diz ser. Jesus ele é quem diz ser. Jesus ele veio para manifestar a graça, para revelar a graça para nós. Jesus ele trouxe um presente para a terra, para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. Vamos pensar aqui comigo que a graça ela é um presente. O significado da palavra graça é um favor imerecido, é uma dádiva, nós já sabemos disso, mas imagine comigo que a graça ela é um grande presente, e dentro deste presente existem vários aspectos deste presente, existem várias facetas deste presente, e quando eu e você recebemos esse presente, quando eu e você escolhemos abrir este pacote de presente, é que eu e você podemos conhecer o que está dentro desse presente. Se eu e você só olhamos para esse presente e falamos, obrigado Deus, mas não abrimos esse presente, nós não iremos desfrutar daquilo que está dentro desse presente. Dentro da graça está a totalidade de Deus. Dentro da graça está a plenitude de quem Deus é. Você quer conhecer quem Deus é? Você precisa conhecer a graça de Deus. Você quer conhecer quem Deus é e o que Ele faz e o que Ele pode? Você precisa conhecer a graça de Deus. Se você não abrir esse presente, se você não receber esse presente, se você não crer nesse presente, não tem como você desfrutar. Desfrutar é uma escolha nossa. É muito engraçado a gente que tem filho pequeno, às vezes passa por algumas coisas bem engraçadas, né? E a minha filha Esther, de 6 anos de idade, que amanhã está fazendo 7 anos, ela está na fase de alfabetização. Então ela está no primeiro ano. Então nessa fase de alfabetização, é uma fase que você aprende a ler, que você aprende a escrever, que a língua portuguesa, ela te é introduzida de uma forma um pouco mais clara, né? Mas é muito engraçado que mesmo a Esther, aprendendo as letras, né, aprendendo o ABC, aprendendo ao início ali da escrita, ao início da leitura, ainda tem algumas palavras ali que ela fala que não estão certas, né? Por exemplo, não sei de onde que veio isso, mas ela fala assim, aquela pessoa ali, papai, é uma in-chinesa, né? Ela fala in-chinesa. Aquela pessoa ali é uma in-japonesa, né? Eu não sei de onde que ela tirou isso, mas ela fala dessa maneira, né? Não está correto com a língua portuguesa, né? Você consegue entender, mas não é bem aquilo ali, né? Então a Esther, que está aprendendo a ler, que está aprendendo a escrever, ela tem esse conhecimento básico ainda da língua portuguesa. Foi dado a ela, foi apresentado a ela a gramática, foi apresentado a ela, né, o que é a linguagem. Mas a Esther, ainda o Rafa há pouco falou sobre o vestibular, se ela for fazer uma prova de vestibular, ela com certeza não vai conseguir nem se classificar ali numa classificação ali boa. Com certeza ela vai ficar entre os últimos. Talvez algumas coisas ali que ela vai ler, ela nem vai conseguir entender. Por quê? Porque apesar dela ter recebido o português, apesar dela ter sido ensinada nos primórdios da língua portuguesa, pela falta de conhecimento da profundidade, da plenitude do que é a gramática do português brasileiro, ela não consegue ainda formular uma frase, ela não consegue ainda interpretar um texto. Algumas coisas ela vai ler, ela vai falar, não entendi isso daqui. O que significa essa palavra? Não tem vocabulário. Não é verdade? Assim também é comigo e com você na graça de Deus. Jesus, ele se revelou em plenitude, manifestando a graça de Deus, manifestando a verdade de Deus. João 1,17 diz, portanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela nos revela, ela manifesta quem Deus é, para que nós entendamos quem Deus é, precisamos crer, precisamos receber. E
para crer e receber, você não pode duvidar. Para crer e receber, você precisa depositar a sua fé em Jesus. Meus amados, isso parece ser muito simples, mas muitos de nós não temos depositado fé em Jesus, e por isso não temos conhecido a plenitude de quem Ele é. Para conhecer a plenitude de quem Deus é, eu e você precisamos depositar fé, precisamos crer, precisamos descansar. Quem crê descansa na palavra, quem crê descansa em Jesus, quem crê confia em Jesus, quem crê pode dizer, a tua palavra me basta. Mas quem não crê em Jesus, precisa adicionar alguma coisa, porque tem desconfiança. A desconfiança é um sintoma de que você não crê em Jesus, de que você não crê. E meus amados, não crer na palavra de Deus é uma tentativa de você separar Deus de sua palavra. Quando você duvida de Deus, você está separando Deus de sua palavra. É o mesmo que você dizer assim, não, eu creio em Deus, mas a palavra dele eu já não posso confiar. Você concorda comigo que você está colocando em xeque a essência de quem Deus é? Quando você deixa de confiar na palavra dele a teu respeito, você está colocando em xeque quem ele é. João 1,16 diz, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Veja, a plenitude de Deus ela é derramada sobre as nossas vidas, graça sobre graça. Graça sobre graça. Existe graça maior, meu amado. Existe graça maior para você. Existe uma profundidade maior de Deus. Existe uma plenitude maior para que eu e você conheçamos dele. Gabriel, como que eu posso conquistar as coisas aqui na terra? Gabriel, como que eu posso viver uma vida de abundância? Gabriel, como que eu posso desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim? Crescendo de graça em graça, crescendo de fé em fé, crescendo de revelação em revelação. E a única maneira que isso é possível na minha vida é quando eu me entrego a Ele, é quando eu creio, é quando eu confio, é quando eu não duvido. Então eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a dúvida. A dúvida ela é uma ferramenta que o inimigo utiliza para que eu e você não recebamos aquilo que já é nosso, para que eu e você não desfrutamos daquilo que já é nosso. É a mesma coisa do que você receber um pacote de presente e alguém vir e falar assim, ó, não abre esse pacote não. Você acha que tem coisa boa ali, mas não tem não. Isso daí vai te fazer mal, isso daí vai ferir as tuas expectativas, isso daí vai te levar para um lugar que, será mesmo que é aquilo que você almeja? Será mesmo que aquilo é aquilo que você espera? Então o inimigo ele vem lançando dúvidas. Será mesmo que Deus ele cura? Será mesmo que Deus ele compartilhou da saúde com você? Será mesmo que os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de bem? Ou será que são pensamentos de mal? Será que aquilo que você fez faz Deus pensar de você isso e aquilo? Será que por causa do seu passado, Deus ele olha para você e Ele quer te fazer mal? Ele quer te... São pensamentos de dúvida. E pensamentos de dúvida nos impedem de receber. Mas a dúvida não reina em nós, amém? A dúvida não faz parte de quem nós somos. Duvidar impede você de receber e acessar. Então nós cremos, nós exercemos fé. Meu amado, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, persevere na fé. Creia na palavra. Não desista. Nós precisamos perseverar na fé. Tiago 1, 6, 7 diz assim, todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante às ondas do mar, agitadas e levadas pelos ventos. Não imagine que tal pessoa assim receberá tal coisa do Senhor. Meus amados, a pessoa que tem dúvida, ela é aquela pessoa inconstante. Ela é uma pessoa que uma hora ela acredita, outra hora ela não acredita. Uma hora ela está dizendo que Deus é por ela, outra hora Deus já não é mais por ela. Uma hora a palavra de Deus ela funciona, outra hora a palavra de Deus já não funciona. Uma hora é, outra hora não é. Eu e você não somos inconstantes. Eu e você não duvidamos. Eu e você cremos na palavra de Deus.
E cremos porque conhecemos a palavra, porque sabemos que a palavra é o próprio Deus, porque sabemos que Jesus ele manifestou a sua palavra, amém? E porque sabemos que Jesus é a palavra, então podemos crer na palavra de Deus. Eu quero ler com você aqui uma passagem, que está lá no livro de João, se você quiser ir abrindo comigo, capítulo 6, quando Jesus ele estava conversando ali com os seus discípulos, ele estava conversando ali com outras pessoas, haviam judeus ali naquele recinto, e Jesus ele estava ensinando essas pessoas, ele estava conversando com essas pessoas. E para a gente entender essa passagem, nós precisamos falar um pouquinho lá do povo de Israel. Então, quantos aqui se lembram que o povo de Israel era cativo do Egito? O povo de Israel, eles passaram a serem escravos do povo egito, do faraó. Então, o povo como escravo, eles trabalhavam. Como você sabe, o escravo, ele não tem salário. O escravo, ele trabalha de maneira injusta, ele vive de maneira injusta. E eles estavam ali naquela cultura, uma cultura pagã, uma cultura que haviam outros deuses. E por muitos anos eles viveram ali no Egito. E começaram a se acostumar com aquilo ali, com aquela realidade. Eles comiam, eles bebiam, eles se vestiam ali do Egito, eles compravam e vendiam, eles se relacionavam com aquela cultura local. Mas mesmo estando naquela cultura, eles sabiam que não faziam parte daquele lugar, que não faziam parte daqueles deuses, que não faziam parte da maneira como as coisas aconteciam naquele sistema. E um certo dia, Deus ele levanta um libertador naquele povo, chamado Moisés. Quantos aqui já ouviram falar sobre a história de Moisés? E então Moisés, dirigido por Deus, ele vai lá e ele tem uma conversa com o faraó, dizendo: faraó, você tem que libertar esse povo, você tem que liberar esse povo. E daí vai e volta, e daí tem as 10 pragas, Deus envia as 10 pragas, e o coração do faraó duro, até que na última praga ali, o faraó ele diz: não, então saiam daqui, peguem as suas crianças, as suas mulheres, as suas coisas e saiam daqui. E então aquele povo sai do Egito, o povo de Israel, os judeus, os israelitas saem do Egito. E Moisés ele começa a conduzir esse povo. Passam ali pelo Mar Vermelho, como vocês sabem, né, um milagre ali, a coluna de fogo. Moisés levanta a vara, o mar se abre, eles passam a pés enxutos ali. O exército do Egito vem por trás querendo amedrontar, não consegue. O exército é derrotado, o povo passa por esse mar e inicia uma jornada para a terra prometida. Quantos aqui já ouviram essa história? E nessa jornada para a terra prometida, então, eles começam a caminhar pelo deserto. E num determinado momento, não havia ali alimento, não havia ali comida. Deus ele fala para Moisés: olha, Moisés, comunique ao povo que eu vou enviar o maná, eu vou enviar um alimento, para que as pessoas elas sejam alimentadas, para que o povo seja alimentado. E o maná ele tinha algo interessante. O maná, assim como qualquer alimento da terra, ele sofria decomposição. Mas era uma decomposição mais rápida do que os alimentos normais da terra. Por quê? Porque o maná, ele não era um alimento espiritual. O maná, apesar de vir do céu, ele era um alimento baseado na sombra, baseado na lei, não baseado na graça. Então o maná, ele era um alimento que era concedido ao povo para alimentar a fome do dia. Então o povo pegava, recolhia, né, aquele pão, comia aquele pão, só que você não podia guardar de um dia para o outro. Porque se você guardasse aquele pão, iria estragar. Como eu e você sabemos, qualquer pão que você faça, né, de um dia para o outro, ele não vai estragar. Ele vai durar alguns dias ali. É ou não é? A decomposição não é tão rápida assim. Mas esse pão em específico, a decomposição ela era diária. E esse povo, então, ele começou a se acostumar
com esse alimento, começou a se acostumar com esse alimento. E aqui nós vemos Jesus conversando com os seus discípulos, com o povo, sobre um alimento. E daí, vamos lá, vamos aqui no versículo 30. Então, todo mundo ali vendo Jesus realizando milagres, pregando a palavra, e eles questionam Jesus, dizendo assim: por esse motivo, desafiaram a Jesus: que sinal poderás realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fará? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhas visto, ainda não credes. Vamos lá para o versículo 49. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Então nós vemos aqui nesse discurso, nessa história, Jesus trazendo para eles algo que choca esses homens, choca essas mulheres, choca os discípulos, dizendo assim: vocês estão pedindo sinais, vocês estão pedindo obras para que creiam em mim. Meus amados, crer em Jesus não tem nada a ver com sinais. Crer em Jesus, crer na graça de Deus, não tem nada a ver com maravilhas. Eu e você não cremos na graça, não cremos em Jesus, porque vemos sinais, porque vemos realizações, vemos obras. Não cremos por causa da materialização, mas nós cremos por causa daquilo que é intangível. E o que é intangível? A palavra de Deus. O que é invisível? A palavra de Deus. É o próprio Jesus. Jesus, ele está aqui dizendo: os seus pais precisaram ver, a geração dos antepassados precisaram enxergar sinais e maravilhas para crer que Deus era real, mas vocês não precisam disso. Vocês creem que Deus é real porque vocês estão me vendo, vocês têm a mim. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E aqui nós estamos vendo, queridos, dois tipos de pão. Um pão que nós não devemos nos alimentar, porque é um pão morto, e um pão vivo, que devemos nos alimentar. O maná não é para nós. O maná o maná ele gera morte. O maná é um pão morto. Maná não vem de Deus. Maná não é para nós, para nos alimentarmos. Maná é para o incrédulo. Maná é para aquele que não crê em Cristo Jesus. Mas o pão da vida é para o justo. O pão da vida é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus está dizendo: o maná não desceu do céu. O verdadeiro pão que desceu do céu sou eu. Quem comer da minha carne verá o Pai. Jesus está aqui apresentando um pão que gera vida. E eu e você precisamos entender que somente em Jesus, somente na verdade, somente na graça é que nós encontramos, que nós podemos abrir esse presente, que nós encontramos tudo aquilo que está proposto para nós, desfrutarmos da vida abundante. Não está em nenhum outro lugar, somente em Jesus.
somente em sua palavra. Meus amados, o segredo para você prosperar não está num curso de 10 passos de como você pode fazer o seu dinheiro render melhor. O segredo para você ter um casamento de sucesso não está numa terapia de casal. O segredo para a sua saúde física não está nos remédios, numa alimentação. O segredo para a vida abundante está em Jesus Cristo. Está na verdade da palavra de Deus. Está na graça. E eu e você precisamos nos entregar para essa palavra. Meu amado, se entregue para Jesus. Não duvide. Persevere na palavra. Persevere em Cristo Jesus. Não duvide. Ah, mas isso e aquilo. Mas como que eu faço para fazer isso? Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Coma desse pão. Se alimente de Jesus. Números capítulo 11, versículo 6 diz: agora, o povo, dizendo para Deus, para Moisés: agora estamos definhando, privados de tudo, nossos olhos nada veem senão este maná. A pessoa que se alimenta de uma comida que ela é morta, uma comida que não é Jesus, uma comida que não é Cristo, ela não fica satisfeita, ela não consegue se satisfazer. Ela olha para aquele alimento e ela fala assim: puxa, eu preciso comer outra coisa, eu preciso me alimentar de outra coisa. Por quê? Porque o alimento que não é Cristo Jesus é o alimento que gera morte, é o alimento que gera falta, é o alimento que te deixa com fome. Mas Jesus não te deixa com fome. Jesus, Ele supre tudo aquilo que você precisa que Ele supra. Meu amado, você está tendo alguma deficiência na sua alma, você está com alguma deficiência nas suas emoções, você está se sentindo de alguma forma, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Você enxerga que a sua alma está doente, que você se encontra hoje num lugar na sua vida de tristeza, de depressão, que você se encontra com alguns questionamentos. Jesus é a solução. Se entregue para a palavra, busque na palavra. Sabe, meu amado, separe uma hora do seu dia, separe um tempo no seu dia para se entregar à palavra de Deus. Quantos de nós não buscamos soluções em outras coisas? Fazemos absurdos, mudamos o cronograma da nossa semana, pedimos ali alteração no nosso trabalho, fazemos e, damos um jeito. Você dá um jeito quando existe uma necessidade. Mas antes de todas essas coisas, quando nós nos alimentamos do verdadeiro pão, do pão da vida, do pão que gera verdade, que nos traz a graça, que nos abre os benefícios, as virtudes de Deus, nós nos saciamos, nós saciamos a nossa sede, nós saciamos a nossa fome. É um alimento sólido que gera vida, que traz ânimo para o seu corpo, que traz ânimo para a sua alma, que te traz intrepidez, que te faz se mover. Sabe, meus amados, eu não sei o que você está hoje enfrentando na sua vida profissional, mas na nossa vida profissional nós precisamos aprender a comer do pão da vida. Nós precisamos aprender a comer do pão da vida. Quais são os sonhos que hoje estão no seu coração? Quais são os empreendimentos que hoje estão no seu coração? Qual hoje é a visão que você tem para a sua vida? Quando nós falamos sobre vida profissional, nós estamos falando sobre propósito do reino de Deus. Nós estamos falando sobre servir pessoas. Nós estamos falando sobre estabelecer o nome de Cristo Jesus sobre a terra. E quando isso é falado, o que acende no seu coração? Mas, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Você não conseguirá viver este propósito se você não estiver se alimentando do pão da vida. Você não conseguirá realizar este propósito se alimentando do maná, porque o maná, ele se decompõe, o maná acaba, o maná, ele não te sacia, e o maná, ele gera ingratidão. Essa é uma das características
da pessoa que não se alimenta de Cristo. É uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não reconhece a Deus, não reconhece a Jesus. Mas eu e você não somos assim, amém? Eu e você somos gratos por Deus, porque nos alimentamos do pão da vida. Olha só João 6,50, a continuação, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É mais ou menos Jesus dizendo assim: olha, maná, não tem mais esse negócio de maná, não existe mais isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ficou para trás, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Eu agora estou trazendo uma novidade de vida. Eu agora estou trazendo uma nova realidade. Meus amados, tudo aquilo que você fazia antes de Cristo, não significa que você não vai continuar, algumas coisas que você não vai continuar fazendo, mas significa que tudo toma uma nova perspectiva a partir de Cristo Jesus. A graça e a verdade, elas nos revelam uma nova perspectiva de como fazer as coisas. Talvez antes de Cristo Jesus, você se organizava de uma determinada maneira. Agora em Cristo Jesus vai ser uma nova organização. Não que você vá perder a disciplina e a organização, mas é uma nova organização. É uma organização pelo Espírito de Deus. É uma organização sobrenatural. Existem algumas coisas que o pão da vida te revela, que em outro lugar você não consegue ter. Às vezes você está buscando uma resposta, você está buscando uma direção, e você tem feito essa oração para Deus: Deus, manda um sinal. Não levanta a mão. Deus, se você me der um sinal, eu vou fazer. Deus, se você fizer uma obra, eu vou fazer. E sabe o que Jesus está respondendo para você? Os seus antepassados comiam do maná, mas eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: eu já te dei, eu sou tudo que você precisa. Em mim está toda a direção que você precisa, todo o foco que você precisa, todo o caminho que você precisa. Permaneça em mim. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Sabe, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É permanecer em Jesus. É permanecer em Jesus. Versículo 58 da mesma passagem, né? João 6,58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Olha só, o maná fez com que eles morressem, mas o pão da vida não nos mata. O pão da vida não nos mata. O pão da vida gera vida em nós. Meu amado, antes eu e você nos alimentávamos de Deus por meio da lei. Por meio da lei, nós lemos no início, Moisés, ele deu a lei, ele trouxe a lei, intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Olha só a diferença. Para Deus trazer aquilo que nos traria a vida, Ele mesmo veio, Ele mesmo se manifestou, Ele mesmo encarnou, Ele mesmo. Então a lei, ela vem para revelar ao homem: olha, aqui sem mim você nunca vai conseguir. Este padrão de moralidade, este padrão de excelência, este padrão de santidade, por você, você não vai conseguir. Sozinho, você querendo chegar até Deus, nunca, impossível. E daí ele diz: mas agora eu vim como pão. Eu vim como pão. Então Deus, ele envia um maná para mostrar: olha, por você não vai conseguir. Por você não vai conseguir. E quando Jesus, ele vem como pão, ele vem para dizer: olha, agora eu estou te inserindo em mim. Eu estou te colocando em mim. Eu estou te tornando um comigo. Agora, meu amado, você está pronto? Se Deus é um com a sua palavra, se Deus é um com Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se Deus é um com a sua palavra e a sua palavra é um com Deus, eu e você somos um com Deus, somos um com Cristo, a palavra também é um conosco.
Por isso, tudo aquilo que você tentar fazer nessa vida, que for na palavra, não vai dar certo. E dentro de você, você vai ter uma inquietação, isso daqui não é. Você não vai saber explicar. Mas dentro de você, aquilo ali vai dizer, você é uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Você é uma nova natureza em Cristo Jesus, amém? A sua natureza é ser pacificador. Todas as vezes que você levantar a sua voz, não, você vai falar assim, poxa, não sou eu isso daqui. A mentira, a imoralidade, o adultério, o roubo, a ganância, a avareza, não são mais parte de quem nós somos. Porque agora somos um com Ele. Somos um com Ele. Alimento desse pão. Esse pão. Jesus é o pão da vida. Romanos 11:6 diz, portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, deixaria de ser graça. Meus amados, não é mais pelo nosso esforço, não é mais por aquilo que podemos fazer, mas é pela graça de Deus. Entenda, existem dois modos de vivermos. Vivermos por aquilo que podemos fazer e vivermos por aquilo que Ele pode fazer. Vivermos por meio da nossa força e vivermos por meio da força de Deus. Vivermos por meio da nossa palavra e vivermos por meio da palavra de Deus. Quando eu e você nos entregamos à palavra, quando eu e você cremos na palavra, quando eu e você não duvidamos da palavra, nós estamos dando lugar para que Deus haja na nossa vida. Quando eu e você depositamos fé, por exemplo, eu deposito fé que eu sou curado, eu deposito fé que eu sou curado, eu creio que eu sou curado. Deus, a tua palavra diz, eu recebo essa verdade sobre a minha vida, assim será, assim é. Isso irá se consumar, e ponto. Se a sua palavra diz que eu sou um filho amado, eu sou um filho amado. Se a sua palavra diz que eu sou alegre, eu sou alegre. O seu Espírito está em mim, o seu Espírito está em mim. E não há dúvida. Quando não há dúvida, você recebe. Você recebe. Abra suas mãos comigo, diga assim: Deus, nessa manhã, eu declaro que não há dúvida, que não há dúvida, que a tua palavra é a verdade. E a minha vida está fundamentada na tua palavra. Amém. Pronto. Isso é assim. Fundamentado estou na tua palavra. Uma semente. Você pega uma semente e você planta essa semente debaixo da terra. Daí você chama o Lucas ali, no teu quintal. Né? Fala, Lucas, olha ali a árvore. Que árvore, Gabriel? Olha ali a árvore. Você crê, Lucas? Ó, Gabriel, só tem terra aí. Só tem terra. Não, você não está vendo a árvore. Lucas, olha aqui, olha as raízes saindo para fora até da terra, de tão grande que são. Olha esse tronco que esbelto. Lucas, olha os galhos dessa árvore. Olha as folhas verdinhas. Você quebra a folha, você consegue sentir o cheiro. Olha os frutos, são laranjas, Lucas, você consegue enxergar. Pô, o Gabriel está bem louco, deixa eu... Só consegue enxergar a árvore, quem plantou a semente, quem viu a semente. Quem participou da semente, quem participou da semeadura, né? Meus amados, o nosso Pai semeou Jesus. O nosso Pai semeou Jesus. Eu e você não estávamos quando Jesus foi semeado. Eu e você não tocamos como Tomé tocou nas chagas de Jesus.
Eu e você não estávamos aos pés da cruz, presencialmente, fisicamente, quando Maria, sua mãe, estava chorando ali, vendo seu filho morrendo na cruz. Eu e você não estávamos ali no sepulcro, vendo a pedra rolar, sem ninguém lá dentro. Fisicamente não estávamos, não éramos nascidos. Mas como que podemos ser testemunhas de Jesus Cristo? Como podemos dizer não? Jesus é real. Como podemos dizer não? A palavra é real, porque Jesus veio. Ele veio, eu sei que Ele veio, eu tenho certeza, eu creio nisso. Como podemos? Pega a sua mão e faz assim: obrigado, Espírito Santo, porque você testifica sobre Jesus, e isso basta. Diga assim comigo, põe ainda a mão no teu coração, diga assim comigo: Pai, a tua graça me basta, é suficiente. Pare de querer ver a árvore. Pare de querer provas. Pare de querer sinais. Pare de querer revelações, né? Não revelações, mas você entendeu? Fugiu a palavra aqui. Realizações. Realizações. Elas vão acontecer. O fruto vai vir. Ela será manifesta. Mas creia na palavra de todo o seu coração. Você que é líder de um departamento aqui, você que é líder de um grupo familiar, né? Você que participa ativamente da igreja, pegue esse livro, não deixe de pegar esse livro. Existe aqui um plano para nós orarmos juntos, nós como igreja todos estaremos orando. Nós temos um período aí mais ou menos de 40 dias, e durante esse período de 40 dias, todos os dias nós estaremos orando, todos os dias nós estaremos declarando essa verdade. Meus amados, vocês verão o que irá acontecer, um avanço do reino de Deus. Satanás, ele tem que soltar as vidas, ele tem que soltar. As pessoas, elas são soltas para chegar até esse lugar. Satanás, ele está segurando, ele não está permitindo com que essas pessoas venham. Mas quando a igreja do Senhor, ela se posiciona, ela ora, ela assume autoridade, isso acontece. Os campos estão brancos, nós precisamos apenas colher, nós precisamos apenas passar pegando os frutos. Já estão, bens e riquezas vêm do Senhor, já são nossos. Eu declaro um avanço sobre a sua vida, as vendas, os contratos sendo fechados como nunca antes, promoções, pessoas ligando, te colocando em posição de reconhecimento. Gente, como isso nunca aconteceu. Novas empresas, novos empreendimentos saindo do papel. São maravilhas de Deus, para você, para mim, não, para o reino de Deus, para que a igreja avance, para que o reino avance, para que nós possamos manifestar a glória de Deus. Este é o pão da vida que desceu do céu, Tiago 4,6 diz: todavia ele nos outorga graça ainda maior. Diga assim comigo: graça ainda maior. Você acha que você conhece a graça? Ainda tem mais. Ele concede graça ainda maior. Gente, tem mais do que eu e você conhecemos. Tem mais. A graça, ela se renova. A diferença do maná é que o povo, sabe por que o povo se cansou? Sabe por que o povo era ingrato? Porque todos os dias eles comiam e era o mesmo gosto, era a mesma coisa, eles pegavam aquilo ali, era igual, e eles olhavam para aquilo ali, e no final do dia aquilo ali se decompunha, aquilo ali se enchia de larva, se enchia de morte, tinha cheiro de morte. Mas o pão da vida é diferente, você come, e esse pão parece que todo dia ele tem um gosto diferente, ele tem um gosto novo. Esse pão ele se renova, esse pão ele supre todas as coisas que você precisa, na hora que você precisa, no momento que você precisa. Ele te dá visão, ele te dá coragem, ele te dá direção, ele te dá avanço, ele te dá conquista. Esse pão ele te leva a um lugar que você nunca chegou antes. É um alimento que supre, é um alimento que encoraja, é um alimento que nutre, que suplementa, tudo, todas as áreas.
E parece que esse pão, ele te faz ser uma pessoa que você não é. Ele te leva a um lugar que você nunca poderia chegar, a resultados que você nunca poderia ter. Meus amados, esse pão é Jesus. E Tiago 4,6 ele declara: Deus ele se opõe aos arrogantes, mas ele concede graça aos humildes. Isso significa que aquele que é humilde, ele consegue receber graça maior, mas aquele que é arrogante não consegue receber graça maior. Meus amados, o segredo para que eu e você possamos crer nesse pão da vida, o segredo para que eu e você possamos receber desse presente, como eu falei no início, e abrir esse presente que tem mais coisas lá dentro, é humildade. Diga comigo, humildade. Humildade não é sinônimo de pobreza, humildade não é sinônimo de falta, humildade não é sinônimo de você se fazer uma pessoa humilde, né? Ai, como eu preciso. Não, isso não é humildade. Humildade é você concordar com a palavra de Deus. Humildade é você dizer: sim, Jesus, sim, Jesus, sim, a tua graça me basta. Sim, é a tua palavra, é só a tua palavra. Tudo bem, eu vou ao médico, tudo bem, eu vou fazer isso, tudo bem, eu vou fazer aquilo, tudo bem, eu vou participar desse aconselhamento, tudo bem, eu vou fazer essa terapia, tudo bem, são ferramentas que podem me ajudar, mas isso não é o meu foco, isso não é o meu objetivo, isso não é o que me dá vida. A fonte da minha vida está em Jesus, a fonte da minha vida está na palavra de Deus, e eu creio nessa palavra, eu não duvido dessa palavra, essa palavra me encoraja. Isso é humildade. Meus amados, humildade é submissão. Nós já temos falado aqui sobre autoridade, e não se tem autoridade quem não está debaixo de autoridade. Não se tem autoridade quem não se coloca debaixo de autoridade. Você ser humilde é você se colocar debaixo da autoridade da graça. Você receber graça maior é você se colocar debaixo da autoridade da graça, confiar que a graça de Deus ela é suficiente para você, ela te basta para te levar a lugares mais longe, te proporcionar resultados que não são terrenos, mas são celestiais. Você precisa se submeter, você precisa se colocar debaixo dessa palavra, reconhecendo a autoridade. Não, Jesus, Ele é o meu Senhor, Jesus, Ele é o meu cabeça, Jesus é aquele que governa a minha vida. Não são as notícias, não são opiniões, não são pessoas, não é nem mesmo a minha vontade, não é a minha vontade. Eu tenho vontade de fazer isso, mas Jesus está me levando para fazer aquilo. E deixa eu te dar Gabriel, como que eu sei? Quando for maior do que você pode fazer, quando for mais do que você tem na sua conta bancária, quando for mais do que a sua capacidade intelectual que você estudou, é isso. Quando for mais do que o seu emocional pode suportar, quando for mais do que os seus ossos, do que os seus músculos podem aguentar, isso é de Deus. Saiba que é de Deus. Porque aquilo que é de Deus, aquilo que vem da graça, excede os nossos pensamentos, excede a nossa capacidade humana. Se tudo que você pode fazer, está errado. Se tudo que você pode pensar, está errado. Quantos estão entendendo? Se tudo que você pode raciocinar, você pode raciocinar. Agora Deus fala: olha, atrás de você tem uma multidão de 1000 pessoas, Marcelo. Ah, não sei, né, e tal. Não, eu creio, amém? Eu creio. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia. Como que eu vou cuidar dessas 1000 pessoas? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu creio. É assim. A palavra de Deus sobre as nossas vidas é assim. Então, ao invés de você olhar para você e você dizer: não, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer isso, olha, eu não aceito isso, porque eu não posso fazer isso. Não, eu aceito, eu vou. Só que assim, Deus, eu não posso, eu reconheço que eu não posso, então você tem que fazer. É diferente, Humildade é submissão à graça de Deus. 2 Timóteo 2:1. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Diga assim comigo, vira para a pessoa do seu lado e diga: se fortaleça na graça, se fortaleça na graça. Meus amados, existem algumas situações na nossa vida
que nos dão um baque. É ou não é? Existem algumas coisas às vezes que dá um tranco na gente, não dá um tranco? Quem é a primeira pessoa que você pensa, que vem na sua cabeça para você ligar quando dá um tranco? Que, sabe aquela coisa que assim, você fala, meu Deus, o que é esse negócio? Quem é casado aqui geralmente é o marido ou a esposa, né? Você bateu o carro, para quem que você liga? Poxa. Sabe, sei lá, caiu um negócio ali, cortou teu pé. Para quem que você liga? Sabe, é a primeira reação que você tem ali, né? Ah, um ladrão veio, poxa, você acabou de sair do banco, você sacou um dinheiro, o ladrão foi lá e te roubou. Para quem que você liga? Sabe essas coisas assim? Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aqui, Paulo está dando um conselho a Timóteo. Timóteo, se fortaleça na graça. Não liga não liga para o Elias, não liga para o Rafa, não. Ligue para a graça. Não ligue para o Marcelo, não ligue para o Ira, ligue para a graça. Obviamente, não estou dizendo que nós não vamos contar com os irmãos. Mas deu um baque. Jesus, estou ligando para você agora, Jesus. Jesus, está acontecendo isso, Jesus. Eu não sei como resolver isso aqui, Jesus. A minha mente já está, sabe, já está gritando. Mas o que eu faço? Eu preciso de direção agora. E daí, logo em seguida, você vai ligar para o Elias. Ó, Elias, aconteceu isso e tal, né? Só estou conversando com você porque você é meu amigo. Quero pedir para que você esteja em oração comigo, mas assim, ó, já está tudo certo. Uma direção aqui, já está tudo resolvido. Sabe, é diferente. É engraçado que às vezes acontecem algumas coisas, depois de dias a Paula falou assim, ô louco, mas você nem me falou que aconteceu isso. Ah, é verdade, esqueci, né? Passou 5 dias ali, a Paula encosta no braço da Alice. Ai mãe, tá doendo. É porque Alice, quebrei meu braço. Como assim quebrou o braço? Ah, faz 5 dias atrás. Papai não falou. Não, tô brincando, tá gente? Isso não aconteceu. Todo mundo já ficou assim, né? Só tô dando um exemplo, sabe? Mas quando você está entendendo? Sabe? Ao invés de sermos propagadores de más notícias, ao invés de sermos propagadores daquilo que o inimigo está tentando causar, não. A tua graça me basta. A tua graça me é suficiente. E quando nós encontramos esse lugar de suficiência na graça, quando nós nos encontramos nesse lugar de sermos fortalecidos, quando nós encontramos o lugar do verdadeiro alimento, o pão da vida. Ontem nós estávamos aqui na integração, né? Eu não me lembro quem que falou isso, eu acho que, não me lembro agora, mas um dos irmãos estava compartilhando, ele pegou e falou assim, olha, eu estou na Domo, porque durante 3 anos da minha vida, eu passei indo em vários restaurantes, e toda comida que eu comia, me dava indigestão, me dava dor de barriga. Olha, eu comi durante 3 anos um alimento morto. Eu falei assim, nossa, olha ali, ela já está falando minha pregação de amanhã, né? Do maná, né? Passou comendo maná, durante 3 anos comendo maná, em decomposição. Daí ela falou assim, e agora eu estou comendo pão da vida aqui. Meu Deus, mas olha, é um alimento que, sabe? É um alimento que vem do céu. É um pão que gera vida. Sabe, não preciso de mais nada. Estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou alegre. Nossa, que bênção. Que bênção. A tua graça me basta. Enquanto não nos colocarmos na posição de dependência total da graça, não experimentaremos vitória e crescimento.
Meu amado, quantos aqui querem experimentar vitória e crescimento? Quantos aqui querem experimentar uma superabundância? Gente, eu estou falando de uma superabundância, de algo assim, ó, que sabe, de você distribuir assim, falar, pessoal, aqui ó, superabundante. Tem que confiar plenamente na graça, tem que se fortificar plenamente na graça. É na palavra, é o pão da vida, é o alimento. Nós temos que aprender a ter uma rotina disso. Tudo, todo dia, pão da vida, pão da vida. Eu estou me alimentando. E principalmente quando vem esses baques, eu estou me fortalecendo na graça, eu estou me fortalecendo na palavra. Enquanto não nos colocarmos nessa posição, a graça não nos é suficiente. E eu finalizo com esse texto, você pode ficar de pé no seu lugar. 2 Coríntios 12, 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo estava dizendo aqui, né? Tem um espinho na carne, tem um mensageiro de Satanás. Quem que é o espinho na carne? Quem que é o mensageiro de Satanás? Um demônio, né? Quem é o mensageiro de Satanás? É um demônio. E o demônio estava ali atormentando Paulo. E Paulo durante 3 vezes: Deus, tem um demônio aqui me atormentando. Deus, a minha graça te é suficiente. Deus, eu tenho um demônio me atormentando. Deus, a minha graça te é suficiente. E Paulo não entendia. Na 3ª vez: Deus, tem um demônio me atormentando. E Deus fala: minha graça. Saiu o espinho da carne. Quando Paulo entendeu que a graça era suficiente, já não tinha mais espinho. Gente, espinho é para quem come maná. Espinho é para quem come maná. Existem áreas da sua vida que mesmo em Cristo, você já é batizado nas águas, você já caminha na graça há algum tempo, mas existem algumas coisas aí que o inimigo ainda está, sabe? Porque não aprendemos que a graça é suficiente. Precisamos aprender, precisamos nos entregar. Ainda não nos entregamos à suficiência da graça. A vitória, a conquista, tudo isso já nos foi dado, tudo isso já é nosso, mas desfrutamos quando entendemos que a graça é suficiente, quando nos colocamos nessa posição onde a graça é suficiente. Meus amados, feche os seus olhos nessa manhã. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos é suficiente. Jesus nos basta, a graça nos basta, a tua verdade nos basta, para nos levar mais longe, para nos fazer chegar aonde nós nunca poderemos chegar, para fazermos aquilo que nós, por nós mesmos, nunca poderemos fazer. Obrigado, Pai Celestial, porque você nos deu Jesus, porque você nos revelou Jesus, e hoje nós podemos dizer que a tua graça nos basta, podemos dizer que Jesus nos é suficiente, podemos dizer que somente na tua palavra é que nós encontramos a vida, é que nós encontramos a direção, é que nós encontramos um novo ânimo, uma nova força, saúde aos nossos corpos. Obrigado, Pai Celestial, porque temos Jesus, porque recebemos Jesus. Nós te agradecemos, nós nos colocamos, nós nos fortalecemos na tua graça. Pai, eu quero orar juntamente com os meus irmãos, declarando um novo ânimo, declarando uma nova força, Deus, declarando uma nova visão, uma visão renovada nesses dias, um ânimo renovado nesses dias, para avançar, para desfrutar da conquista. Deus, nós declaramos que o inimigo, ele é destronado nessa hora, Satanás, ele é destronado nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados, se você deseja fazer essa oração, não recebo mais bênçãos.